Soberano Deus, nós entramos em Sua presença, nós queremos agradecer por esse momento que nós estamos aqui a Sua palavra, que o Senhor possa nos dizer graça, segundo o direcionamento, que nós possamos entendermos o que nós vamos aprender nessa noite. Santo, Senhor, que a plena liberdade e conseguimos colocar para poder nos guiar, conduzir, administrar, apacentar, segundo a Tua vontade, pela Tua palavra, meu Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Guarda nossa mente, nosso ouvido, Tua glória, Senhor. assim nós te rogamos. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá para Gálatas. Irmãos, foi impossível trabalhar para poder mandar a apostila para os irmãos no sábado, final de semana, por causa da ida ao Projeto Jesus da Nova lá. Mas como a gente ainda vai ter mais algumas aulas nesse tema, vai dar para mim fazer um material e entregar para os irmãos. Lá. Gálatas. Semana passada a gente parou no versículo 15. Gálatas 5, verso 15, que a gente parou. Aí ficou feio, né? Arrumar tudo. Não, vamos arrumar isso aqui.
Gálatas 5, versículo de número 16. Quem faz a leitura aí para nós, irmãos? Digo, porém, andar no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Vou ver. De novo, perdão aqui, por atrapalhar, que eu vim trocar canetão aqui, e acabei... Digo, porém, andar no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Amém. Acabei atrapalhando de novo. Digo, porém, andar em Espírito. Andar em Espírito. E o que mais? Não cumprireis a concupiscência da carne. Quem tem alguma outra tradução que esteja um pouco diferente à segunda parte? Como que está aí, minha irmã? Desejo da carne. Não satisfareis os desejos. Não satisfareis. Mais alguém com alguma diferente aí? Todos estão iguais? A minha tá diferente, jamais satisfarão. Opa, essa daí, gostei dessa. Jamais! Era essa palavra que eu estava querendo achar. Digo, porém, andar em e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Fala para o irmão que está do lado aí. Resolvemos o problema. É só andar no Espírito. Aí, irmão. Tem. Segundo o apóstolo Paulo, não existe segredo. É só andar no Espírito. E aí é que... Facinho. Quer resolver o problema com as concupiscências? Anda no Espírito. Vai, todo mundo, fala comigo. Homem natural, homem espiritual e homem carnal. Então, isso aqui já foi falado uma vez, mas aí eu estou fazendo alguma adaptação. Então, o homem natural, quem é? É o homem que não tem o Espírito Santo dentro dele. Fala assim, ele é totalmente natural. Ele é totalmente natural. Então, ele não consegue entender nada que é espiritual. Porque as coisas espirituais se discernem no Espírito. Então, ele não tem o Espírito dele vivificado. Efésios 2:1 diz que nos vivificou junto com ele quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, esse continua morto no delito e pecado. Ele não está vivificado no Espírito dele. Então, ele continua alheio a tudo que Deus faz. Ele não sabe o que Deus faz, ele não entende o que Deus faz, é impossível para ele conseguir entender as coisas espirituais, porque ele é totalmente natural. O Espírito Santo ainda não se comunicou com o espírito humano dele,
e ele não tem condições de entender nada que é do mundo espiritual. Porque o entendimento do mundo espiritual não começa na mente. O entendimento do mundo espiritual começa no espírito. Porque tudo que há do mundo espiritual você recebe aqui, para depois passar pelo coração, pela alma, pela mente. Diga amém. Amém. O homem espiritual, a Bíblia diz que ele discerne bem. Ó, ela não fala que ele entende bem. Pegaram? Lembra que eu falei de discernimento? A Bíblia fala do homem espiritual. Ele discerne bem todas as coisas e de ninguém ele pode ser discernido. Ele discerne bem tudo. Por quê? Ele não usa a mente unicamente. A mente dele vai ser usada a posterior. Mas de cara ele não usa a mente. Ele não usa nem a mente com os instintos que estão nela. Ele não usa nem a alma com a vontade, com o intelecto, com os sentimentos. Ele discerne no espírito dele. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Onde que está isso aí, pastor? Está lá em 1 Coríntios capítulo 2. Põe aí, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 13, se não me falha a memória, onde começa o assunto. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Exatamente, olha lá. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Verso 14. Versículo 14, por favor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, certo? Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. E ele não pode entendê-las, porque o homem natural vai querer usar a mentalidade, a razão, a lógica. E muitas vezes o que Deus fala e o que Deus ensina ultrapassa os padrões da razão, da lógica, e deixa a nossa razão e a nossa lógica no chão, contrariando aquilo que humanamente nós entendemos. Porque elas se discernem espiritualmente. Então, não pode entender. Por quê? Porque não é para entender, é para discernir. Verso 15. O discernimento é a percepção daquilo que é espiritual. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo. E de ninguém é discernido. Vamos. 19. Não sei se tem 16, né? Perdão. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Então, o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. Ele não deixa se governar por uma mente humana, mas ele vai discernindo no espírito. E o que ele capta no espírito, ele transmite para a mente. Agora o próximo versículo é capítulo 3, versículo 1, né? Que eu acho, se não me falha a memória, acaba ali. Isso. 3, 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais. Então, o homem carnal, que são os meninos em Cristo. Já nasceram de novo, já têm o Espírito Santo. E aí nós vamos descobrir como que eles são chamados. Por que são chamados carnais? Verso 2. Com leite vos criei, e não com carne ou manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda podeis. Verso 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Então, o que Paulo está dizendo?
esse cara aqui que é carnal já deveria estar agindo como espiritual, mas ele não faz isso. Não faz isso. Ele não age como espiritual. Pelo contrário, ele que já nasceu de novo, mas ele age como se ele não tivesse nascido de novo. Fala assim, já nasceu de novo? Já nasceu de novo. Mas age como se não. Mas age como se não. Isso aqui é um problemaço, irmão. É um problema para o pastor. É um problema para os líderes dos departamentos. É um problema para os não crentes. É um problema para a família. Isso aqui é um problema lá onde ele está, irmão. Porque enquanto ele é realmente um menino, porque não houve tempo de amadurecimento, ele precisa ser doutrinado, ele precisa ser ensinado, ele precisa aprender a palavra. É um período de meninice espiritual que todo mundo passa. Não tem jeito. Todo mundo um dia foi carnal, mesmo achando que era espiritual. Você está cheio de fé no primeiro amor, você está lá. Mas você tem atitudes de um menino espiritual, mesmo que você não queira. E mesmo que você nem perceba. Mas você acaba reproduzindo coisas carnais. Vocês estão aí? Diga bem. Amém. Só que isso aí tem um período de fase de adaptação, em que você começa a crescer espiritualmente. Ele falou, com leite eu vos criei. Por quê? Porque é o jeito que se faz uma criança crescer. Não é leite? Com leite vos criei. Não podia suportar manjar. Mas ainda agora, também não podeis. O que ele está fazendo? Exortando. Já eram para estar comendo a comida mais forte. Alimento sólido. Mas não está dando. Por quê? Porque ainda são carnais. Então, como que vai poder avançar nos assuntos espirituais havendo a carnalidade? Os irmãos estão aí? Diga amém. Amém. Mas olha o que Paulo falou para os Gálatas, capítulo 5, versículo 14, de novo. Gálatas 5, versículo 14, mais uma vez. Porque toda lei... Não, Gálatas 5... Desculpa, errado estou eu. Gálatas 5,16. Desculpa aí, moço. Eu que falei errado. Digo, porém, andai em espírito. Quem anda em espírito? É o homem natural? É o homem carnal? Ou é o homem espiritual? O homem espiritual anda no... Então, Gálatas 5, verso 16 é aplicado no homem espiritual. E aqui nós estamos falando homem, mas você sabe que homem aqui está falando de humanidade e não do sexo masculino ou sexo feminino. Então, homem e mulher. Não entra todos, porque todos não podem ser espiritual. Vocês estão... Pensei que vocês iam rir um pouco, mas vocês estão muito sérios. Eu nem posso fazer isso, porque... Fê, quantos minutos que tem essa parte aí? Quantos? 18, tá bom. Porque eu da outra lá eu não editei, meu Deus do céu. Tá bom. Gálatas 5,16. Então, quem não vai cumprir a concupiscência da carne, não vai porque vai estar andando no Espírito. E quem faz isso, o homem? Veja que ele fala andar. Fala assim, uma caminhada. Vai, fale comigo de novo. Uma caminhada. Quem está andando? Eu estou andando. Andando no Espírito. A minha caminhada é no
Ele está falando que a pessoa que anda no Espírito nunca vai falhar? Porque num caminhado você pode dar uma tropeçada, você pode bater o pé. Se você não ficar atento, na caminhada você pode acontecer. Pode ou não pode? Pode. Mas vai acontecer toda hora? Não. Se acontecer toda hora, você não está andando no Espírito, você está andando de outra forma. Está conseguindo entender o que eu estou falando? Amém. É possível que alguém que ande no Espírito se encontre em algum momento com uma atitude que não é a atitude do Espírito. Por quê? Porque na caminhada ele falhou. Mas ele não deixa de caminhar no Espírito, porque ele houve uma falha. Ele não se entrega a nenhuma falha. É diferente do que anda na carne. O que anda na carne, é raro você ver ele praticar uma coisa do Espírito, porque ele anda Ele não anda no Espírito, ele anda na carne. Então, quando você vê uma atitude espiritual dele, você fala, então não acertou dessa vez, Vai dizer que você não conhece ninguém assim. Conhece, você só não pode falar para os outros, né? Não ficar de... Mas no seu interior você sabe que é assim. Tem gente que quando você vê ela tem uma atitude assim que você olha e fala, rapaz, olha. Yes! Acertou. Por quê? Porque só vê a atitude carnal. Quando tem uma atitude de pessoa espiritual, você dá vontade de falar, parabéns, meu irmão. Você acha que alguém precisa ser parabenizado porque andou no Espírito? Irmãos, de novo, você acha que algum crente deve ser parabenizado porque andou no Espírito? Amém. Ou porque praticou ou porque ele frutificou, na verdade nem praticou, ele frutificou alguma ramificação do fruto do Espírito na vida dele? Merece um... Por que não? Nossa, não dever, né? Não é nem que a obrigatoriedade é dever. É porque é a nossa natureza nova. Fala assim, quando eu nasci, vai com vontade, quando eu nasci, da carne e do sangue, da vontade do varão e da varoa, meu papai e minha mamãe, então, eu nasci almático. Fala assim, eu nasci carnal. Essa é carne. Isso é carne. Que é nascido da carne que é nascido do Espírito Não te maravilhes de eu ter dito. Necessário vos é? Por quê? Porque o que é nascido da carne mas o que é nascido do Espírito Você é Espírito ou você é carne? Essa é a sua nova natureza. Essa é a minha nova natureza. Essa é a nossa nova natureza. Natureza espírito, não carnal. Natureza espírito. O que Deus espera de nós é que nós hajamos de acordo com a natureza nova que foi enxertada em nós. Um exemplo. João 15, rápido. Vamos. Todo mundo. Abre aí a Bíblia. Vamos abrir as Bíblias. Jesus deixou isso aqui nas entrelinhas de João 15. Tá aqui, ó. Versículo 4. Quem faz essa leitura aí? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Porque ele falou, eu sou a videira, verdade? Aí ele revela, permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode produzir fruto algum de si mesmo. O que ele está falando para nós? Vocês não conseguem frutificar se não for comigo. É isso ou não é isso? Aí, ó. O ramo não pode produzir fruto algum de si mesmo. Nós, na nossa natureza humana, não produzimos. Assim também vós, se não permanecerdes em... Fala assim, se eu estou nele, ele está em mim. Fala assim, ele é a videira, nós somos os ramos. O que traz a vida para o ramo? Beleza, nesse caso a videira. De qualquer árvore. Não, não perguntei o nome do fruto. Qualquer árvore. Da onde e como chega a vida para os ramos? Escola, gente, vamos lá. Quando você era pequeno. Eu ouvi isso. Quem falou? Lembrou? Seiva. A seiva é porque a árvore com as suas raízes puxou água lá, trazendo vida para ela, vira seiva nela, é o líquido que ela mesma produz da vida que ela absorve, e essa vida ela vai levando para todos os ramos dela, e daí vai vir os brotos, os rebentos, as folhas, as flores e os frutos. Fala tudo pela seiva. O que é a seiva do crente? Se Cristo é a árvore, o que é a seiva do crente? O que traz a vida de Cristo para a vida do crente? Espírito Santo. Romanos capítulo de número 8. 8, deixa eu ver. 8, vai lá. Versículo 9. 8, verso 8 e 9, desculpa, o 8 e o 9 junto. Portanto, os que estão na carne não podem agradar. Opa, de novo! Os que estão lá? Os carnais, que andam na carne, que vivem na carne, que estão na carne. Porque esse é o estado dele. Estando na carne. O espiritual, ele anda no espírito. Ele não para naquele estágio e ali fica. Ele está andando, ele está caminhando. Vocês estão aí? Amém. Mas esse daqui, ó, ele já chegou no estágio que ele fica ali, só ali, pronto. Na carne, estacionado. Ele assume o estado carnal. Então ele não só anda na carne, como ele está na carne. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Fala assim, é impossível. Com vontade alto, impossível. Uma pessoa carnal, alguém que está na carne, agradar a Deus. Então é impossível. Está no texto aí, ó, não estou inventando. Portanto, os que estão lá não podem agradar a Deus. Ele não está falando daquele que está vivendo num corpo. Não é carne nesse sentido. Ele está falando do homem carnal, que está vivendo uma vida de carnalidade. Então ele não pode agradar a Deus.
nunca vai poder agradar a Deus enquanto ele estiver nesse estado. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Continua, vai. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você viu que não tem ponto de interrogação em nenhum momento? Não está fazendo pergunta, não. Ele está fazendo afirmação. Ele está colocando em xeque a vida de uma pessoa carnal. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Está falando com os crentes. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque o carnal, ele chega a causar dúvida nas pessoas se o Espírito Santo está nele ou não. Porque não é uma pessoa que você vê que às vezes falha, mas às vezes acerta. Que ele fica mais ou menos meio lá, meio cá. Esse cara já se estacionou, ele parou mesmo, ele assumiu o estado de carnal. Então vai ser muito raro você ver ele produzir alguma coisa do Espírito na vida dele. Então você só vê atitude carnal, atitude carnal, atitude carnal. E, irmão, era na sede, irmão, era na sede. O irmão ia pregar, ele ia pregar. Oh, meu Deus do céu, eu preciso. Ele ia pregar, eu era novo convertido, mas outro novo convertido que estava sentado na mocidade. Quando ele pregava, ele entregava uma revelação que todo mundo chorava, irmão. Mas eu, e mais esse jovem, e mais outros, mas é que os outros também era meio embaçado, a mocidade era meio complicada. Mas pelo menos eu e esse jovem, a gente abria pelo menos umas 30 vezes assim, ó, para ver se Deus estava falando com ele. Sabe o jovem que ainda não sabe discernir bem as coisas e precisa, Deus, o senhor está falando aí? A sorte bíblica. Eu abria toda hora para ver, nós abria assim, ficava olhando. Eu falei, o pior que era Deus que falava, não. Só que o namoro dele era tão carnal, mas tão carnal assim que a gente via, irmão. Chega aquela carne que escorre o sangue assim, ó. Não é o bife que passou pelo fogo e tem aquele líquido que parece sangue. É a carne crua, cruenta mesmo, vazando sangue, assim, sabe? Aí a gente ficava abismado, meu irmão. E além dele ter um namoro bem carnal, assim, que todo mundo percebia e via, porque a gente tinha o contato, assim, próximo, assim, entre aspas, né? Por causa da juventude da mocidade, do mesmo grupo. E porque a moça tinha uma... Era mãe, não, era avó dela. Ó. É mãe. Agora falhou, eu não lembro se era mãe ou se era avó dela. Eu não lembro. Agora eu não lembro o que era ela da moça. Eu não posso falar o nome também. E aí no final das contas, por a gente saber como era o namoro, e ainda sabia que às vezes ele dava uns terra assim, ó, nela, namorando, hein? Imagina se fosse casado, tava lascado. Não, mas tirava a palavra assim mesmo para descobrir, meu. Eu ficava admirado de como que colocavam ele para pregar ainda. Eu me admirava assim, eu ficava, eu sei, irmão, se o novo convertido estava escandalizado, imagina quem não era novo convertido, sabia o que acontecia por trás dos bastidores e ainda havia o pastor, o ministério, aceitar um camarada daquele subindo no púlpito para pregar, irmão. Vocês conseguem imaginar a cabeça de um novo convertido com isso, irmão? Era eu novo convertido. Eu via carnalidade. Você duvida que o cara tem até o Espírito Santo. Você duvida, irmão, você duvida. Você nunca duvidou de alguém crente assim, que se olhasse e falasse, não tem não. Lógico que você duvida, irmão. Se for muito carnal, você duvida, irmão.
Tem uns que tem umas atitudes assim que você fala, não, não é possível não. E aí a gente que é mais antigo assim, eu me envelhecendo também. De crente, entendeu? Aí você sempre ouve aquelas pregações, né? O Espírito Santo não habita em templo sujo e tal. Aí sempre você estava ouvindo isso, você ouvia e você falava, mas tá tudo contrário esse negócio aí, cara. Por quê? Porque eu não entendi ainda o que era um homem natural, o que é um homem espiritual, o que é um homem carnal. O carnal já nasceu de novo, o Espírito Santo só está aqui nele. Ele não abre o coração para que o Espírito Santo faça um trabalho na alma, faça um trabalho na mente, faça um trabalho no corpo dele. Então ele continua reproduzindo as mesmas coisas que um homem natural faria dentro da vida dele, mesmo ele tendo já nascido de novo. Você até duvida, você fala, não sei se esse camarada aí, se essa irmã tem Espírito Santo, não. Você fica em dúvida. Mas a experiência dessas pessoas foi uma experiência espiritual real, genuína, mas parou por aqui. Não deu continuidade, não deixou Deus continuar fazendo o que ele queria fazer no coração, na alma, na mente e no corpo dele. Aí você olha lá, até Paulo, irmão, Paulo tinha dificuldade com os crentes carnais. Olha que ele que explica o que é um homem natural, que é um homem espiritual, que é um homem carnal. Ele, com toda essa sabedoria, graças que Deus deu para ele, mesmo assim tinha hora que ele estava. Ó, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja que ele chamou o Espírito de Deus de Espírito de Cristo. Por quê? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Qualquer um tenta a sorte assim, fala. Dá um chute, dá um seu plau. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas não é o Espírito de Deus? Acabou de chamar de Espírito de Deus. Não é um Espírito diferente. É uma nomenclatura diferente para o mesmo Espírito, por causa da atuação. Por que o Espírito de Cristo? Porque Cristo, como homem, venceu tudo pelo Espírito de Deus. Então, se você tem esse mesmo Espírito de Cristo, você vai reproduzir as atitudes de... Vocês estão aí? Então, essa daqui que é a chave. Pessoas que andam na carne não vão conseguir agradar a Deus. Mas agora a gente volta lá para o Gálatas 5. Gálatas 5:16. Vocês veem como é difícil sair de um versículo, irmão? Que aqui a gente está extraindo tudo que o versículo pode dar para a gente. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e assim jamais cumprireis a cobiça da carne. Jamais. Olha isso. Essa palavra é muito violenta, irmão. Enquanto eu estiver andando no Espírito, eu não cumpro a concupiscência da carne. Se eu deixar de andar no Espírito, aí eu cumpro. Então, qual é a minha solução? Andar no Espírito. Andar em Espírito. Eu preciso adaptar a minha vida para isso. Porque quem está andando não é Deus. Quem está andando sou eu. É eu que tenho que andar no Espírito. Não é Deus que faz eu andar no Espírito. Fala isso para o irmão que está do lado. Fala, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Você andar no Espírito. Você andar no Espírito. Nem ora. Para Ele te fazer andar. Ora para Ele te capacitar a andar. Você percebeu a diferença? Porque a gente tem mania de querer. Deus faz isso. Tem hora que a gente parece até patrão de Deus, né? Já percebeu que a gente tem umas orações meio... Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus... Quer você mesmo? Né? Aí a nossa mania. Aí, Deus,
me faz andar. Te faz? Deus me faz andar no Espírito. Te faz andar no Espírito. Ele está mandando você andar no Espírito através da palavra. E você está querendo que ele te faça. O que é para você fazer, você está colocando para Deus fazer em você. Você quer você que tem que fazer. Você está aí? Amém. Fala assim, é pela graça dele? É pela capacitação dele? Através da minha atitude. Ele te dá graça, ele te capacita, mas quem vai ter que fazer vai ser você. Você vai ter que andar. Você vai ter que decidir, eu vou andar agora no Espírito. Eu vou mudar a forma que eu tenho andado. Fala assim, vai ter que começar de uma decisão. Então vai ter que ter a decisão de andar no Espírito. E vai ser várias decisões, porque a carne... Quem já ouviu aquela do Tales? Mas todo dia o pecado vem me chamar. Todo dia vem as tentações me chamar. Mas eu escolho ser amigo de... Eu escolho Cristo. Já morri para minha vida, agora eu vivo. A selva correndo no teu interior. A vida de Deus é o Espírito de Deus em você, é o Espírito de Cristo em nós. É essa vida que tem que correr das raízes do nosso espírito. Para nosso coração, para nossa alma, para nossa mente, para o nosso corpo. Esse tipo de coisa não chama a atenção das igrejas de hoje, viu, irmão? Esses dias atrás, irmão, eu vi um pastor, irmão, que eu nunca achei que aquele pastor ia falar uma besteira daquela. Ele fala algumas besteiras de escatologia, mas é escatologia. É assunto que, se você não estuda bastante, você mete o pé pela mão. Tranquilo. Até aí, eu não ligo muito. Se o cara fala... Mas sempre vi ele um homem prudente, sim, na palavra, falando algumas coisas até ponderadas. Quando não é escatologia. Quando é escatologia, eu só não posso falar o nome dele aqui, mas talvez você tenha ouvido, aí você vai saber. Então, e aí o camarada estava falando assim, né? Ele foi fazer uma crítica aos usos e costumes. Bom, eu não sou contra os usos e costumes, presta atenção nisso. Eu, minha esposa, não somos contra usos e costumes. Ministerialmente falando, nós não aderimos usos e costumes como uma regra geral para a igreja. Mas respeitamos todas as igrejas que tem. E muitos dos usos e costumes são reais, verdadeiros e são até benéficos para a igreja. Muitos deles. Tem uns que não. Tem uns que são legalismo puro. Mas tem uns que são benéficos para a igreja. Mas aí, em nome da liberdade, não se pode dar ocasião à carne. E aí, para não falar de uso e costume, tem igreja que a irmã não pode nem ir de shortinho para a igreja. Oxê! Que satanás que é esse? Quando eu vi, foi shortinho? Se ele falasse bermuda, beleza, tá aqui no joelho. Eu falei, pronto, a irmã vai de bermudão na igreja, não tem problema, ela gosta. Mas que eu falo, shortinho, irmão? Shortinho é shortinho, irmão! Tem aquelas mulheres que gostam de usar os shortinhos mais soltinhos, né? E que diz que é shortinho soltinho, né? Se ela está usando dentro de casa dela só com o marido dela, porque se ela tiver filho, principalmente filho homem, ela tem que também saber se portar na frente do filho homem dela. O filho vai ter algum tipo de marisco com a mãe? É claro que não.
Mas é ruim para a própria imagem dela. Fala, minha mãe não respeita eu, nem dentro de casa, o jeito que anda. Dependendo da movimentação que a mulher está com shortinho, mais soltinho, numa sala, dependendo da movimentação que ela fizer, o filho dela vai ver o que ele não queria ver. E ele vai chorar tanto depois, falar, que desgraça que é essa que eu vi, eu não queria ver isso, não tem como mais mudar. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é que o rapaz vai ter algum tipo de malícia com isso, não. Ele vai ter nojo, vontade de vomitar. Se for um pervertido, ele pode ter um desejo que não era para ter. E tem mais, pastor. Eu já fui testemunho de cativeiro espiritual que uma filha, uma criança pequena, muito pequena, viu o pai nu. E isso prendeu a vida dela. E ele não fez nada. Uma menina não pode, principalmente menina, não tem nada a ver. Então são situações que algumas famílias criam dentro da própria casa delas, que se a pessoa é descrente, já é feio. Mas para crente, é inadmissível. E aí um pastor falou isso na internet, irmão, na rede social. Quando eu vi isso no Instagram, já fui no comentário, irmão. Eu não sou mais de treta da internet, sabe? Mas tem umas horas que tem uns que não dá não, irmão. Eu já não aguento. Como que alguém, irmão, em sã consciência, vai falar que a irmã deveria ter a liberdade de ir shortinho pro culto? Que palhaçada que é essa? Aí, graças a Deus, teve outro pastor que lavou a alma de todo mundo, mano. Pastor Adson Belo, ele lavou a alma de todo mundo, irmão. Ele colocou lá no telão da igreja dele, que a igreja dele tem um telão lá, irmão. Ele colocou lá o telão da foto de um terreiro, que colocava lá o que proibia. Aí não podia decote, não podia saia curta, não podia um tanto de coisa. No terreiro. Aí ele falou, irmão, isso aqui é do terreiro. Eu falo, a pombagira não está querendo que as mulheres vá de algum jeito lá. E como que na igreja? Pode ficar normal. Vocês estão entendendo a chave? Não é se tem ou não uso e costume, mas pelo menos bons costumes, bons modos. Vergonha na cara tem que ter. E também tem os padres, né? Da igreja católica. Tem padre que faz mulher voltar para trás e ir embora, irmão. No culto. Eu estou falando sério, porque a pessoa sabe que é uma igreja, não é louca, não comeu um potinho de fezes na casa dela antes de ir. Uma empresa para fazer entrevista de abertura. Uma empresa. Não, são coisas que não precisa. Não precisa de usar costume para alguma coisa? Tem hora que não, irmão, só bom senso mesmo. Mas aí, você acha que um pastor que está querendo que a irmã vá com shortinho para culto? Oh, não. Se pastor já sofre com irmã de saia curta, aqui, tem irmã não, tem culto que é terrível, não. Já fui para vigília assim, ó, de estar no púlpito, você não poder olhar para a galeria. Porque além de estar com a saia curta, abria a perna. Sério? Só também não, irmão. Eu baixava a cabeça. Porque eu também não sou carnal. Eu não sou anjo, mas não sou carnal. Não é porque ela está abrindo a perna que eu vou ficar assim, ó. Não, irmão, eu sou crente. E tem a mulher mesmo, ela não se toca. Tem mulher que não se toca. Não, eu estou falando de coisa que isso é carnalidade. É carne escorrendo sangue assim, ó. O boi acabou de matar, nem tiraram o sangue. Foi aquele abatido, não foi degolado. Aí quando começa a mexer na carne, começa a sair o sangue lá. Depois ficou sufocada a carne. Ixi, irmão. Bom, eu já vi coisa também, viu? Irmão, que você é membro, você está do lado de baixo. Aí tem irmão que não sabe sentar.
Aí vai com as calças roxadas, as coisas aparecendo, e as irmãs, como que as irmãs cultuam com aquela coisa ali? É sério, irmão. A irmã já ri porque ela já sabe que é verdade. Irmão, por que você acha que um monte de igreja tirou cadeira de púlpito? Primeiro, aqueles obreiros que passam o culto todo conversando. Bom, tem hora que eu vou pregar nos lugares que eu fico com raiva, que eu sento, eu estou querendo ficar ligado para pregar. Aí de 5 em 5 minutos, o próprio pastor. Quando é alguma coisa importante, beleza, acontece, precisa ser falado. Ou alguma coisa que aconteceu no culto, trouxe uma lembrança, o cara falou alguma coisa assim que tem sentido. Mas não, tem hora que o cara está falando de... Você olhou e falou, está no culto? Veio para o culto. Eu acho que o cara não veio para o culto não, irmão. Tem isso. Aí tem os que não sabem sentar. Tem uns que além disso ainda... Se pelo menos tivesse com a roupa solta, ninguém visse o que ele estava fazendo, mas ainda vai coçar com aquilo lá, irmão. Com o negócio apertado, é só o sangue do cordeiro, irmão. A gente ri aqui porque é o direito, irmão. Mas fala a verdade, quando você está no culto sentado vendo isso daí, não dá uma raiva? Não dá uma ira na hora? Que você está cultuando? Não, fala sério. Quando você vem para o culto, você vem para ver esse tipo de coisa? Você não vem para ver isso. Você vem para adorar a Deus, né? Mas aí a carnalidade você vê dentro da igreja. Mas só vai ser na igreja que vai ver carnalidade mesmo. Porque os outros são naturais. Ele não pode ser carnal, ele nem sabe o que é espiritual. Mas o carnal é o miserável, porque ele sabe tudo o que ele precisa fazer, mas faz tudo o contrário do que ele precisa fazer. Fala assim, por isso que a carne produz obra. O espírito produz fruto. Você pegou a diferença disso aí? Obra, o que eu faço. Fruto, o que Deus me capacita. Mas para essa capacidade vir, eu tenho que ter a decisão de deixar. Eu não vou atrapalhar o Espírito de Deus em fazer o que Ele quer fazer em mim. Fala para essa pessoa que está do teu lado. Não atrapalha. Não atrapalha. A obra do Espírito Santo em você. A obra do Espírito Santo em você. Irmãos, me perdoa de eu tocar nesse tema delicado assim, mas porque tem coisa que é a única forma bem nítida de ser explicado. Tem outras piores até, mas aí eu preferi ficar nas mais básicas. 17, Gálatas 5:17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Fala assim, quando o espírito luta contra a carne, e a carne contra o espírito, se o espírito vence, eu vivo a vontade de Deus. Fala, se o espírito não vence, eu fico igual ao descrente. Fala, o que acontece com a minha mente? Acontece aqui de Romanos 7, ó. Vamos lá. Não, Romanos 7 não é capítulo de crente, irmão. Não é para viver, não, é para você ler. É para o crente ler. Mas não é para o crente viver daquele jeito. Porque ali ele está falando da vida dele antes de Cristo e não da vida dele depois de Cristo. Fala assim, Romanos 7. Vai todos. Romanos 7 é uma vida de um homem sem Cristo e sem o Espírito Santo. Fala, Romanos 8 é a vida de um homem com Cristo e com o Espírito Santo. É só você ler o capítulo todinho certinho,
Ao juntar o 7 com o 8, você vai perceber isso. O capítulo 7 é o da velha criatura, o capítulo 8 é o da nova criatura. Mas aí o povo aproveita do capítulo 7 e fala, para quê? Para dar ocasião à carne. E dá desculpa, assim, usa o capítulo 7 para arrumar uma desculpa porque anda na carne. Mas o capítulo 7 nunca foi a desculpa para quem anda na carne. O capítulo 7 é a explicação da vida de um homem que vive sem Cristo e sem Espírito Santo. Só que o homem carnal acaba regredindo para aquela forma, mesmo tendo o Espírito Santo, agindo como se não tivesse. Romanos 7. Ó, 7,14. Porque ele está falando sobre a lei, sobre a bondade da lei, sobre a justiça da lei. Só que ele não tinha Cristo quando ele era um seguidor da lei. Paulo não tinha Cristo quando ele era um seguidor da lei. Vendido ao pecado. Olha lá. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mas eu sou vendido sobre o pecado. Ele está falando dele antes de Cristo. O que é nascido da carne é 15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Isso aqui é a característica de alguém que vive no Espírito? O que ele quer fazer não faz, o que ele não quer fazer ele faz. Sendo levado pelo pecado. É a característica de alguém espiritual? Não. 16. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Agora pronto. O pecado que habita em mim, só que isso é para o descrente. Porque segundo a palavra de Paulo, os que estão em Cristo, o corpo do pecado tem que ser desfeito nele. Romanos 6,6. Daqui a pouco a gente volta para o 7. Romanos 6,6. Estou indo devagarzinho, irmão, aí para você não conseguir. Sabendo isto, que nosso homem velho foi com ele. Fala assim, minha velha criatura foi crucificada. Olha lá. Para que o corpo do pecado seja desfeito. Para que não sirvamos mais ao vida de crucificado. Não, eu gosto dos hinos do Tales, que ele tem muita Bíblia nos hinos dele, alguns, né? Cruz, vida de cruz. Você tem que viver vida de crucificado, irmão. Nós temos que viver vidas de crucificados. Porque o corpo do pecado é desfeito para não servir mais ao pecado. Agora, se eu não sirvo mais o pecado, como o que eu não quero eu faço? E o que eu quero eu não faço? Porque ele está falando sobre o quê? Querer servir a Deus por meio da lei. Então ele não conseguia fazer. Por quê? Porque ele era carnal, vendido ao pecado. Aí ele fala, a lei é boa, mas eu não consigo viver ela. Que essa é a situação do homem sem Cristo. Ele não consegue cumprir as leis de Deus. Então, Cristo precisa vir e morrer por ele. Depois que Cristo morre por ele, Deus envia o Espírito Santo para o crente. Para o quê? Para o crente conseguir fazer a vontade de Deus. Vocês estão aí junto comigo? Diga amém. Amém. Romanos 7.
verso 25. Nesse aplicativo de Bíblia aí, vocês têm a Bíblia King James aí? BKJ? Essa é a KJE, né? Não tem a 611 aí não, né? Alguém tem no celular? Tem a Bíblia. Como que tá aí, né, lá no 25 aí? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Fala assim, a mente Amém. serve a Deus, Serve a Deus. o corpo O corpo, com a alma, a alma, o pecado. o pecado. Isso é vida de crente? Não. É simples, Romanos 8:1. E a interpretação, irmão, isso aqui se chama dentro da hermenêutica, isso aqui é uma exegese bíblica, e sem recorrer aos originais. Porque tem gente que acha que a exegese só dá para ser feita só recorrendo aos originais. Para ser melhor a exegese, sim, os originais são bem importantes. Mas dá para se fazer uma leitura aprofundada do texto bíblico, levando em conta o seu contexto e extrair as lições que ali estão contidas para a gente hoje. Sem recorrer ao grego e hebraico também dá sim. 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? Porque quando ele serve a Deus com a mente, mas na carne, ou seja, na alma com o corpo dele, ele vê outra coisa, servindo ao pecado, então a mente dele passa a ser acusada. Aí ele vem e diz, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo, que não andam segundo, A carne, mas segundo o Espírito. E aí, se você tem uma das novas traduções, eu só choro por você. Fala por quê? Por quê? Porque está faltando a segunda parte do versículo. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você tem uma NAA, se não me falha a memória, NVI, NVT. Qual tradução? Agora, pois já não tem uma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus. Isso, porque a base das novas traduções é o texto crítico, então lá tem muitas faltas de versículos e, enfim, é assunto mais de manuscritologia do que o de hoje. Verso 2, olha lá, tá vendo? Ó, cortada na NVT, tá vendo? Cortada. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, ponto. Não tem o que não anda segundo a carne e segundo o Espírito. Vai lá, pode pôr na ACF de novo, por favor. E aí pode ir versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, me libertou, me desatou, me desprendeu. Do quê? Da lei do pecado e da morte. Então eu não sou mais arrastado pelo pecado como no capítulo 7. Conseguiram ver a diferença? Paulo fez a transição do cara que tentava servir a Deus na época antes de Cristo, por meio da lei, pela mente ele entendia que as coisas de Deus eram boas, santas, justas, verdadeiras, mas nos seus membros, no seu corpo, na sua carne e a sua alma com o seu corpo, os sentidos, os instintos em desequilíbrio, ele via outras coisas que não era a vontade de Deus. Então, a mente dele tinha acusação. Mas agora, houve alguém que livrou ele do corpo dessa morte, que é a pergunta que ele faz no versículo de número 24. Quem me livra do corpo desta morte? Aí ele mesmo responde em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que andam segundo o Espírito, a lei do Espírito de vida em Cristo livrou ele
libertou, quebrou as correntes que fazia você viver só o pecado e a morte. Fala assim, em Cristo Em Cristo, eu tenho liberdade você tem liberdade para escolher para escolher se eu peco seu pé ou se eu faço a vontade de Deus. e faça a vontade de Deus. Então não tem essa, pequei sem querer. Você mesmo não acredita nisso, mas na verdade, ninguém peca sem querer, irmão. Todo crente peca conscientemente e querendo. Você pode fazer aquela do chave, foi sem querer, querendo. Tipo, eu não queria, mas sabe, no final eu me entreguei para fazer isso. É isso aí que o crente faz. Por quê? Porque na consciência dele ele sabe que está errado, mas ele se entrega. É diferente do cara que sabe que é errado, mas não consegue fazer outra coisa. Ele só sabe fazer aquilo. Vocês estão... É que nem o drogado, irmão, o drogado. É que nem um drogado viciado na droga. É automático, irmão. Quando ele percebe, ele está lá. Porque ele está preso literalmente de um vício. A família não entende, ninguém mais entende, irmão. A única decisão que ele teve foi antes de experimentar. Depois que viciou, não tem mais decisão. E é isso que o pecado faz com a pessoa, escraviza. A pessoa fica escrava do pecado. Mas o crente foi liberto do poder do pecado. Jesus disse, que Jesus disse? Conhecereis a verdade vos? Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis? Então você foi livre de verdade quando você creu no Evangelho. As amarras foram soltas, as prisões se quebraram. Você não anda mais arrastado, governado pelo pecado. Por quê? Porque a gente tinha uma natureza corrompida pelo pecado. Então a única coisa que a gente conseguia fazer era o quê? Pecar. Só que ele enxertou a nova natureza em nós, a vida de Deus em nós, o Espírito de Deus em nós. E esse Espírito capacita-nos para viver uma nova vida. Então, aí está toda a diferença, que você tem alguém que te capacita. Fala assim, tem o Espírito Santo e tem a palavra como recursos. Mas aí você vai ter que colocar o recurso aliado. Fala qual? A vigilância e a oração. Porque a vigilância vai ser o primeiro passo para você não andar na carne. E aí ele falou o que? Orar e vigiar? Foi isso? Não, vigiai e orai. É sempre a vigilância primeiro. Mas não deixa de orar. É vigiai e... Para quê? Para que não entreis em... E o cara que anda na carne? Ele já está no estado em que ele passou da tentação para a acomodação do pecado. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Já é praticamente uma iniquidade na vida dele. O andar na carne, porque ele está vivendo naquele estado carnal. Ele se torna um fornicário, ele se torna um adulto, ele se torna várias coisas. Se torna. Sabe o que é o pior? Mesmo sendo crente. Sabe o que é mais pior ainda? Se ele é crente, então ele tem o Espírito Santo nele. Ele está diariamente, constantemente, frequentemente, entristecendo o Espírito Santo, que veio para salvar ele. Isso aqui é uma coisa terrível, irmão. É violento isso aqui. Porque é diário. O homem carnal, ele assumiu um estado de carnalidade. Ele vive na carne. Ele anda na carne. Ele pensa pensamentos carnais. Ele fala
palavras carnais. Ele age com atitudes carnais. Tudo que ele faz é ligado à carne. Então não há uma vida espiritual. Ele não sabe o que é andar no Espírito. Pode ter provado algum dia. Pode já ter vivido uma vida espiritual e regredir para uma vida carnal. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Dificinho essa aula, né? Dificinho. Mas ela é muito necessária, irmãos. Uma das aulas mais necessárias que existe da palavra. Porque esse camarada aqui, ó, esse camarada vai ficar para a próxima aula. Vamos colocar de pé. Pastor Pedro vem, vai mandar um dos representantes. Vai vir para fazer oração, vai qual representante? Evangelista? Wellington. É Wellington ou Ricardo? Wellington. Paz, igreja. Amém. Amém. Oramos ao Senhor, agradecemos Dá um celular. pela saúde. Senhor Deus, eterno Pai,